Até o dia 23 de setembro, a TV Horizonte e a Rádio América AM recebem os candidatos ao governo de Minas para que eles possam apresentar aos telespectadores e ouvintes os planos de governo e suas prioridades caso sejam eleitos. Todos os 10 candidatos e candidatas foram convidados. Comigo aqui no estúdio está Giovanni Rodrigues da Rádio América AM. Juntos estamos conduzindo essas entrevistas que duram 20 minutos no total, sendo que os últimos 60 segundos são dedicados às considerações finais do candidato ou da candidata. A ordem das entrevistas foi estabelecida em sorteio, acompanhado por representantes de todos os candidatos e candidatas. E de acordo com a sequência sorteada, a nossa entrevistada de hoje é a candidata Lorena Figueiredo do PSOL, Partido Socialista e Liberdade, Partido Socialismo e Liberdade. Essa entrevista ficará disponível na íntegra no nosso canal na TV Horizonte no YouTube. Seja bem-vinda, candidata. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Quero dizer que é um prazer falar para uma comunidade tão especial, tão afetuosa, e é uma alegria estar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com vocês dois, Giovanni e André, democratizando a política mais uma vez. A alegria é nossa. A Lorena Figueiredo, ela tem 56 anos, é presidente municipal do PSOL em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ela é formada em História e doutora em Políticas Públicas. Trabalha como professora desde 1985. Atualmente dá aulas na Universidade Federal de Juiz de Fora. Na política, já concorreu a uma cadeira de deputado estadual em 2018 e à Prefeitura de Juiz de Fora em 2022. Candidata? 2020. Vamos começar falando da sua área, a área da educação. No seu plano de governo, a senhora tem uma proposta de se desenvolver uma educação integral na rede estadual de educação. Sim. Como que seria o trabalho para essa implementação, os passos para que, de fato, pudéssemos ter uma educação integral? Em primeiro lugar, é preciso dizer que há décadas a educação em Minas Gerais vem sendo desmontada, desarticulada. Os governos que nos antecederam, o atual governo, eles trabalham com uma ideia de uma educação voltada exclusivamente para o mercado. Mercado, instrumentalização de mão de obra. Nós desenvolvemos a ideia de uma educação para a humanização, para a construção de um ser humano integral, para o direito à cultura e à humanidade. E depois de 2 anos de pandemia, é muito importante que a gente acolha as crianças, os jovens, que a gente recupere a possibilidade desses jovens estarem nas escolas, justamente porque tiveram que sair para ajudar a compor a renda. Então, a educação integral prevê um conjunto de ações, uma reorganização do currículo, que significa não considerar a reforma do ensino médio, que é danosa para a nossa educação, eliminar o projeto Mãos Dadas e Somar, que são formas de precarização e privatização da educação. Com isso, o atual governo retira só de 10 municípios 81 milhões da educação, então vai haver um estrangulamento também dos recursos e nessa direção ainda recompor o currículo, Além, obviamente, da gente precisar de professores em condições de realizar um trabalho de qualidade. A oferta da educação depende também da garantia de condições de trabalho e de renda. Então, concurso, estabilidade, carreira, piso salarial nacional, que não é nenhum favor, é o mínimo que se deve fazer, e assim também trabalhar com um conjunto de políticas públicas, uma rede de apoio para que essa família possa trazer essa criança e esse adolescente de volta com qualidade para a escola. Assistência social, cultura, lazer e educação. Então, educação integral. Mais tempo na escola, mas com qualidade e com esse conjunto de políticas para criar as condições para que essa pessoa se desenvolva plenamente. Candidata, caso eleita, como vai lidar aí com a evasão escolar? Como atrair alunos de volta às salas de aulas? Bom, essas políticas não estão dissociadas, A gente tem enfrentado um período de extremismo na nossa conjuntura. Existem governos que resolveram cultuar, para usar uma metáfora cristã, cultuar o Deus dinheiro, o Deus mercado, E, nesse sentido, poucos se sensibilizaram com o que vem acontecendo com as famílias. Nós temos hoje 33 milhões de famintos nesse país e 4,5 milhões de mineiros em extrema pobreza e fome, num dos estados que é o maior exportador de alimentos. Eu vivi isso na época da ditadura. Eu sou de uma família que conhece a fome. Eu não conhecia a fome, mas eu conhecia a restrição alimentar. Ter dias que a gente só tinha o feijão e a banana em casa para comer. E isso é muito grave.
Isso dificulta para que as crianças tenham, e os jovens tenham as condições. Os irmãos da minha mãe são 9 irmãos, mais a minha mãe, né, que começou a trabalhar em casa de família com 10 anos. A minha mãe teve que parar de estudar, ela queria ser professora, ela não pôde. Né? Ela queria ser cantora lírica, queria tocar piano. Então, quantos sonhos são destruídos por conta da extrema pobreza, né? E da insensibilidade de quem governa para o mercado? O que é que nós propomos? Nós propomos um trabalho de recomposição de renda, de reconstrução da economia do Estado, o que significa não aderir ao regime de recuperação fiscal, porque isso estrangula os investimentos e, com isso, recompor a renda e criar as condições para que as crianças e os jovens estejam na escola e não ganhando dinheiro de forma precária, né? Tem sido anunciado que foram criados 500 mil empregos em Minas Gerais. É verdade, foram, mas todos sem garantia, todos na precariedade. Né? Como recentemente a gente viu também a declaração. Por favor, empresários mineiros, invistam no norte de Minas, porque as mulheres do norte de Minas aceitam trabalhar em casa de família por menos que um salário mínimo. Olha que oportunidade para os empresários. Não é para governar para os empresários, né, que alguém tem que estar na cadeira de governador. É para governar exatamente para as pessoas que hoje ganham menos do que um salário mínimo, que é uma coisa inconstitucional, que a gente tem que governar para recuperar a capacidade das famílias de manter suas crianças e seus jovens onde eles têm que estar, estudando, brincando, se divertindo, produzindo cultura, né, praticando esporte, sonhando, porque hoje em dia o que se faz é roubar o direito das pessoas ao sonho. E o PSOL é aquele partido dos que sonham, dos que acreditam, dos que têm compaixão, dos que querem de fato desenvolver a humanidade na sua plenitude. Eu acho que é uma mensagem muito próxima daquela que os cristãos, em especial os católicos, também reivindicam. Candidato, vamos falar um pouquinho da economia, que, querendo ou não, também envolve todos os projetos que dependem da economia. Hoje, Sim. Minas Gerais é um estado que sofre um grande cenário financeiro, né? Só a dívida com a União já passa de 150 bilhões de reais. A senhora já disse aí que é contra o regime de recuperação fiscal. Como que a senhora pretende, então, combater essa dívida bilionária do Estado que vai proporcionar que outros projetos sejam desenvolvidos? Quero dizer, em primeiro lugar, que vou falar aqui com discurso de autoridade. Vou falar como quem é doutora em política pública e sabe do que está falando, né? Em primeiro lugar, é preciso saber que o regime de recuperação fiscal aprofunda o problema da dívida. Ele é um mecanismo que retira os recursos do Estado. Eu vou explicar. O nosso Estado, em primeiro lugar, tem muito recurso, porque recentemente o governo abriu mão de receber 130 bilhões de créditos da União, aceitou receber 8 bilhões parcelados em algumas vezes. Então, a gente sabe que o Estado tem dinheiro. Ainda assim, mais de 70% da nossa dívida é com a União. Então, é perfeitamente possível discutir essa dívida, né? Conhecer os contratos, porque o atual secretário de administração é o mesmo que faliu o Prev Rio, com contratos muito esquisitos. Tem uma CPI no Rio de Janeiro por conta disso. Então, vamos pegar a dívida e ver quais são os termos dos contratos. E, a partir daí, negociar com a União. Por isso é importante eleger Lula no primeiro turno, para que a gente possa ter uma outra condição de negociação. O regime de recuperação fiscal, segundo o atual governo, permite, né, que a gente possa destravar as contas, porque ele te permite pegar mais créditos. Então, veja, eu vou aderir ao regime de recuperação fiscal e aí eu libero o Estado para ele se endividar mais. No que eu me endivido mais, é como se eu tivesse uma família que pega dinheiro emprestado com a agiota para pagar outra agiota, dinheiro emprestado com a agiota para pagar outra agiota, né? É como os fariseus, né? Jesus Cristo não botou todo mundo para correr do templo. É o pessoal que está negociando com a vida das pessoas. Isso vai nos levar aonde? Ao estrangulamento das contas, ao endividamento maior do Estado, à perda da capacidade de investimento e o aprofundamento do nosso atual problema, que é ter muitos pobres, muitos miseráveis, que o Estado não consegue acolher e resolver o problema. Então, nada de recuperação fiscal. Solução: negociação com o governo dessas dívidas, revisão dos contratos por auditoria, negociação através de fórum de governadores, para que a gente pare essa sangria das contas públicas em nível estadual e possa recuperar. Chega de beneficiar banqueiro, chega daqueles que adoram o Deus dinheiro, chega daqueles que vão lá adorar o bisão de ouro. Nós queremos o quê?
Nós queremos que o Estado cumpra o seu papel, que cuide do próximo, que acolha os mineiros, que trabalhe para quem precisa e para quem merece, porque no final das contas é quem trabalha que produz a riqueza. A senhora falou sobre remuneração fiscal. Como será a política de remuneração do funcionalismo público? Então, se a gente não adere ao regime de recuperação fiscal e recupera a capacidade de investimento do Estado, eu posso garantir estabilidade, carreira, né, concurso e salário decente. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que existem fundos, né, que garantem a remuneração, por exemplo, dos professores, que são fundos federais. Isso também exige uma prestação de contas. O atual governo não investiu nem o mínimo constitucional em saúde e nem o mínimo constitucional em educação. E precisa prestar contas do repasse do Fundeb, que é o que, no final das contas, remunera o salário do professor, né? Como não pagar o piso salarial nacional se o pagamento do salário do professor vem de recursos federais? Ele tem que prestar contas. Então, o que a gente precisa fazer? Para começo de conversa, fazer aquilo que é o mínimo, que é investir o que está previsto na Constituição e usar os fundos federais para o que deve ser usado. E, a partir daí, reconstruir a carreira do servidor público. O que eu digo, gente, é que é como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Não tem prestação de serviço público de qualidade, garantia de direito social com qualidade, se a gente não garante as condições de trabalho digno do servidor. É impossível um enfermeiro atender bem alguém se ele está virando 3 plantões seguidos, por exemplo. Ele também é um ser humano. Ele também precisa ser acolhido e ser respeitado na sua condição de trabalhador. E nós faremos isso com todos os servidores públicos. E, candidata, ainda na área do emprego, a senhora destacou, né, que foram criados empregos, mas sem uma estabilidade. De baixa qualidade. De que forma que a senhora pretende, então, aumentar os empregos formais que dão segurança para o trabalhador no Estado? Nós temos um Estado para reconstruir. Apesar de ser um dos 3 estados mais ricos desse país, nós temos aí índices de desenvolvimento humano, dependendo da região, bastante complicados. Então, em primeiro lugar, é preciso abrir frentes de trabalho para resolver o problema imediato do desemprego, né? Para a fome, é renda mínima, cesta básica, comida na mesa. Bom, nós temos toda a condição de começar a reconstruir esse Estado, e vou dar um exemplo simples, que é recomposição de infraestrutura básica como rodovia. Para a gente recapear, né, reconstruir todas as rodovias do Estado, a gente precisa de módicos 11 bilhões. Tem dinheiro? Tem. Nós temos aí um imbróglio, né, um problema com o Rodoanel, que está em torno de 6,9 bilhões, que Betim e Contagem apresentaram um projeto 40% mais barato, que foi recusado, né, e que vai gastar mais da metade do que a gente precisa para recapear as estradas do Estado inteiro. Se pegar a outra que vai ser privatizada, 1,9 bilhões, né, para recapear, e mais o que supostamente vai ser gasto com o metrô depois de privatizado, o Estado vai investir 3,2 bilhões, nós temos dinheiro de sobra para abrir frentes de trabalho, eu só dei um exemplo, né? E para, com isso, oferecer empregos com melhor qualidade e fazer a economia interna rodar, né? Ainda em termos de servidores públicos, nós temos mais de 800 municípios, a gente sabe que o salário do servidor público e dos aposentados também movimenta muitas economias em municípios menores. Então, quando a gente fala também em investir no servidor público e em frentes de trabalho, a gente está falando também de recuperar a economia interna do Estado, né? Uhum. Candidata, você defende a criação de um programa continuado de transferência de renda e o pagamento de um auxílio financeiro para a implantação de abrigos e instituições de acolhimento em todos os municípios mineiros? Como que seria isso exatamente? Então, nós vamos conversar com os nossos servidores da assistência social para a gente implantar. Mas o fato é que nós somos o partido que defende que nenhuma família deve viver sem abrigo, né? Eu estava conversando com o pessoal lá do Movimento pela Moradia, na terça-feira, assinamos o compromisso de despejo zero e a gente dizia, né, que entre a ida de uma cidade para outra, no recenseamento, Jesus nasceu um sem-teto, né? Então, não tinha abrigo, né, fixo, em qualidade. Maria pariu num estábulo. Então, o nosso compromisso é com essas famílias que hoje vivem em situação de rua ou estão numa moradia muito precária e que demandam que a gente tenha um mínimo de compaixão e de sensibilidade.
daí sermos um partido humanista. Como vamos fazer isso? Garantindo uma renda mínima, garantindo o aluguel social, né? Ampliando o cadastro único, porque a gente sabe também que a gente precisa recompor esse cadastro. A gente trabalha com dados de 2010, a gente vive um apagão de dados de política pública, porque não existe política pública no âmbito federal e nem no âmbito estadual consistente. E a partir desse recadastramento, nós vamos reorganizar no território, em articulação com os municípios, essas famílias, criando condições para que as pessoas possam recuperar sua dignidade e, com isso, também recuperar suas condições de vida e de trabalho. Candidato, o cientista político Robson Sávio, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, enviou uma pergunta também. Vamos acompanhar. Tranquilo. Deixa eu botar Os direitos humanos são todos os direitos que garantem a vida, a liberdade, a segurança, a cultura, a educação, a saúde, a previdência, enfim, a dignidade humana. Considerando que Minas Gerais é o segundo estado mais rico da federação e, não obstante, tem bolsões de miséria e pobreza explícitos nas grandes cidades, com populações altamente vulneráveis, e também situações de miséria e fome em várias regiões, como o norte de Minas e os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, como o senhor e a senhora pretendem realizar um governo capaz de diminuir as absurdas disparidades socioeconômicas do nosso estado? Candidato, como diminuir a disparidade socioeconômica de um estado tão grande e tão diverso? Ô, Robson, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada pela pergunta. Acho que essa é a preocupação de todo mundo que tem um espelho, né, nos valores cristãos. Como reduzir a desigualdade, como reduzir a miséria. Então, a gente tem combinado alguns elementos. Como eu disse aqui, a renda mínima, né? As condições para uma educação integral, que também o menino ficando mais tempo na escola, a gente pode garantir as refeições, tudo direitinho. A recuperação da renda, né, da capacidade, né, do salário, porque, afinal de contas, as pessoas não podem continuar ganhando no norte de Minas menos do que um salário mínimo. Então, um trabalho na direção de recuperar a capacidade de pagamento de salários. E umas experiências muito bem sucedidas que a gente tem de investimento, né, na construção, no local, né, no território, das experiências de produção de renda, de agricultura familiar, né, de produção de cultura, enfim. A gente tem citado muito os territórios livres de mineração, que são os territórios onde a gente incentiva as iniciativas locais, fixando as pessoas nos seus territórios, mas também criando condições para uma transição econômica e uma transição agroecológica, de forma que a gente reduza o impacto, né, de experiências danosas de exploração, como é o caso da mineração, e garanta as condições para uma diversificação da economia. Então, é mais ou menos nessa direção. Sim, sim. A candidata, já que a senhora falou sobre mineração, né, a candidata defende a criação de um plano estadual de preservação do meio ambiente com áreas, né, de mineração. Como que será isso exatamente na prática, candidata? Então, nós vamos regular fortemente o setor de mineração. Eu venho dizendo que assim, é inaceitável que uma mineradora saiba que está utilizando uma forma de contenção, né, de barragem extremamente perigosa. Nós temos em Minas Gerais 39 barragens, né, de alto risco, porque é mais barato, né, fazer assim, é mais poluente, é mais perigoso para a vida, mas é mais barato, então eles fazem assim. São eles próprios que dizem que está tudo ok, então tem uma autofiscalização. É inaceitável que uma mineradora saiba os riscos e ainda assim faça o cálculo de que vai morrer tantas pessoas se isso estourar e eu vou bancar, porque é mais barato pagar a indenização. É inaceitável isso. Nós somos aqueles que colocam a vida das pessoas antes do lucro. Nós podemos fazer isso porque nós não dependemos e não queremos depender de nenhum empresário para financiar nossas campanhas. E aí nós vamos regular fortemente o setor. Vamos também garantir que todos os parques, né, de preservação ambiental continuem sendo públicos. Não vamos privatizar nenhum setor. Só para você ter uma ideia, em Ibitipoca, o ingresso hoje é R$ 25. Se for privatizado, vai a 70. Isso é excludente. E nós vamos criar os territórios livres de mineração. Só para o seu minuto final de suas considerações, já passou rápido. Desculpem. Vamos lá, gente. Nós queremos convidar vocês a uma caminhada de fé na vida, fé nos nossos sonhos, fé na nossa capacidade de construir dignidade juntos. Nós somos aqueles que estamos em oposição
a violência política, a política do medo, do ódio, da destruição. Nós queremos construir aquele caminho de paz, de solidariedade, de compaixão e de recuperação da dignidade. Nós somos o partido do socialismo e da liberdade. O socialismo é a entrega, é essa compaixão. Se você é cristão, você tem um pouco de PSOL também. Te convido a conhecer as nossas candidaturas a deputado federal, estadual e ao Senado. Minas Gerais merece um segundo turno. Como mãe, convido as mães a vir com a gente também. Conheço o PSOL, vote 50.